falar com o Oscar? É isso, ao vivo? É para falar ainda sobre Lucena, é isso? Sobre as vacinas? Entendi. Vamos lá então falar com o Oscar Xavier, que ele vai trazer, né, mais informações sobre a vacinação para criança. Eu repito que as doses aqui na capital chegaram na última sexta-feira, né, por volta do meio-dia. A vacinação para crianças de 5 a 11 anos já começou aqui na capital. A dose, gente, ela é especial. Ela foi preparada especialmente para criança. Foi feita pela Pfizer. Então, essa dose pode dar. Agora, a que eu tomo, a que você toma, que tem mais de 12 anos, essa não pode dar e nem autorize dar para o seu filho. Né, Oscar? Fala pra gente aí, conta tudo, por favor. Vamos lá, João. Na verdade, quem vai contar tudo e tentar fazer a gente entender esses processos todos, inclusive as reações da vacina infantil, tudo é o doutor Fernando Chagas, que está aqui com a gente agora para nos tirar algumas dúvidas. Bom dia, doutor Fernando. Eu gostaria de começar perguntando: a vacina em condições normais, a vacina adequada para as crianças, aquela que tem a composição infantil e que está sendo aplicada no Brasil inteiro, essa vacina, ela provoca que tipo de reações nas crianças, considerando, repito, que ela seja aplicada corretamente, dentro do prazo correto, nas condições ideais? Que tipo de reações ela pode provocar? Bom dia para o senhor. Bom dia, Oscar. Bom dia a todos que estão agora nos assistindo. Pois é, Oscar, nessa população em especial, o quantitativo de reações são menores do que acontece, por exemplo, com os adultos. Tanto em relação à dose, né, 10 microgramas, um terço da dose do que o adulto recebe, como também até mesmo em relação à diluição. E a resposta imunológica da criança é que é diferente. Então, o que tem se visto em nos outros países, são 13 outros países que estão aplicando, tem se visto dor no corpo em baixa intensidade, alguns casos de dor de cabeça também de baixa intensidade, febre baixa e sinais e sintomas que lembram um resfriado comum, né, geralmente autolimitado, que se dura em média 48 a 72 horas. Bom, entrando agora especificamente no caso lá de Lucena, doutor Fernando, crianças receberam a vacina que era para ser aplicada em adultos, ou seja, não era a dosagem adequada para o público infantil, e a boa parte delas recebeu a vacina que ainda estava vencida, de acordo com informações da Secretaria Estadual de Saúde. O Ministério Público, inclusive, já divulgou que está apurando essa situação. Que tipo de reações essas crianças podem ter ao receberem uma dosagem de adulto, e ainda mais no caso das que receberam a vacina vencida? No caso das vacinas vencidas, o material do qual ele é feito, que é um fragmento de material genético que iria induzir a produção de receptor do vírus, ele tende a se desfazer, né? Por quê? Porque ele precisa da temperatura ideal e aquele tempo ideal. Então, muito provavelmente, essas crianças receberam partículas desfeitas, proteínas desfeitas e outras estruturas desfeitas, que tendem, por ser um corpo estranho, a apresentar o quê? A apresentar uma resposta imunológica contra aquilo, mas que infelizmente não vai gerar resposta contra, por exemplo, o vírus, né? Além da questão local, já que se trata de uma concentração maior, 3 vezes maior, né, de substâncias, assim como a diluição também diferente. Então pode ter a reação local, né, com o bracinho inchado, dolorido, com risco até mesmo de necrose ali naquela região. E também, no caso da dose em si, a questão da alta resposta imunológica. Então, essas crianças, elas podem ter esses quadros que parecem quadros gripais em maior intensidade. Inclusive, um quantitativo maior de crianças pode sofrer com isso do que usualmente acontece, já que, como eu disse, quando se trata de crianças, a quantidade de efeitos adversos tem sido muito menor do que no caso dos adultos. Ainda falando sobre essas crianças que tomaram a dose da vacina de adultos, é essencial o monitoramento aí para os próximos dias, para os próximos meses. Por quanto tempo essas crianças devem ser acompanhadas, já que tomaram uma vacina errada? Casos de superdosagens a gente tem visto em outros países também, e até mesmo aqui no Brasil, mas adultos, em crianças muito pouco relatados
pelo menos não tive acesso a relatos em crianças. A gente, considerando o adulto, se observa em média por 30 dias, né? Tem a questão dos efeitos que, como eu falei agora há pouco, nos primeiros dias, que são os mais comuns, e os efeitos a longo prazo, que são muito mais difíceis, raros de acontecer, mas no caso da vacina não vencida. Na vacina vencida é pouco provável, como as substâncias vão estar destruídas ali, é pouco provável que a longo prazo tenha algum risco. Muito bem, conversamos aqui com uma das principais referências no atendimento à Covid-19 durante toda a pandemia aqui no estado da Paraíba, o doutor Fernando Chagas, que é infectologista, é diretor do Hospital Clementino Fraga, também é hospital de referência aqui em João Pessoa para o atendimento de doenças infectocontagiosas. Doutor Fernando, sempre gentil com a gente aqui na TV Correio, muito obrigado pelas informações. É isso, João, devolvo para você aí no estúdio. Só fazer uma perguntinha para você, Oscar. Dá tempo, Glediane? Só fazer uma perguntinha para o doutor Fernando Chagas, que está do teu lado ainda, né? Eu falei aqui pela manhã, né, sobre esse caso, a gente abriu falando desse caso de Lucena, das crianças, pelo menos 48 crianças que receberam a dose da vacina e não poderiam receber, porque a vacina é para adulto. As que foram aplicadas, elas são para adulto e não para criança. Eu falei que algumas poderiam ter morrido com essa superdosagem. Algumas pessoas disseram aqui no meu Instagram, João, você está exagerando. Eu quero saber do doutor. Porque a ordem foi lá, segundo a própria pessoa que aplicou as doses, era que as doses, a vacina era para ser dada porque ia perder. Então, dá em qualquer pessoa. Foi isso que ela disse em depoimento. Então, todo mundo que procurar, você dá a vacina, né? Alguma criança que não poderia tomar a vacina, recebendo uma dose ou essa superdosagem, ela poderia sofrer, doutor, alguma complicação e ter perdido a vida? Responde isso para mim, por favor, doutor. Vamos lá, João, vou reproduzir a pergunta aqui para o doutor Fernando. Doutor Fernando, João, ele considera o pior cenário possível, considerando a pior das hipóteses. Uma criança que tenha recebido uma superdosagem dessa vacina, ela pode eventualmente ter um efeito adverso que, na pior das hipóteses, levaria ela à morte? Essa hipótese, ela é concreta, doutor? É muito pouco provável, né? Você vê, 9 milhões de crianças foram vacinadas só nos Estados Unidos. Nenhum caso de morte, nenhum caso de efeito adverso grave. Por quê? Várias pesquisas foram feitas a se chegar à dose que se utiliza em crianças, né? Que é e a concentração também. Sem falar também, considerando a resposta imunológica que o corpinho da criança faz frente à presença daquele corpo estranho. Então, em tantas situações não se observou risco de até mesmo forma grave. E o mesmo raciocínio a gente leva até mesmo para a questão da dose maior. Nesse caso, vamos colocar praticamente 3 vezes a dose maior. Por quê? Porque se fez testes em adultos com superdosagens parecidas, equivalentes, e em adultos também não se observou. Então, questão de morte, eu particularmente acredito que tende a 0. Muito bem, isso já nos deixa mais tranquilos em relação a essa situação. Doutor Fernando, muito obrigado pelos seus esclarecimentos. João. Mesmo recebendo, Oscar, só para tirar minha dúvida, tá, gente? Mesmo recebendo essa superdosagem, porque a vacina que foi dada lá é a vacina para adulto e não para criança. Eu disse, uma criança que eventualmente não pudesse receber ou não poderia receber uma superdosagem como essa, né? A vacina que foi dada é para adulto e não para criança, doutor. É isso que eu estou dizendo. Mesmo assim, não corria nenhum risco de morrer, porque algumas tiveram algumas reações. Então, mesmo recebendo, Oscar, a superdosagem, elas estão fora de perigo? Ou a criança que receber está fora de perigo, é isso? É isso mesmo, foi exatamente isso que o doutor Fernando acabou de nos explicar aqui. O senhor até me corrige, doutor Fernando, se eu tiver a percepção equivocada. A vacina, como o doutor Fernando explicou, ela foi testada a superdosagem em adultos e não causou os efeitos adversos da pior maneira possível. E aí esse cenário se reflete também para as crianças. No caso das crianças que receberam a superdosagem, elas não estariam correndo risco de vida ou de morte, doutor, é isso? Exatamente, até porque, como eu bem falei, até a resposta imunológica da criança tem sido menor, em menor intensidade, em menor quantitativo, né, quando a gente fala da questão populacional, do que no adulto.
Então, se no adulto, de fato, não teve esse risco, nada se apresentou de verdade, muito provavelmente na criança também não. Deixa eu só aproveitar rapidamente, só fazer uma colocação. Muito tem se falado, infelizmente até mesmo questão de fake news, tentando relacionar a vacina aos riscos de miocardite, por exemplo, com a inflamação no coração, né? Na verdade, a vacina protege contra a miocardite, porque quem causa miocardite realmente em criança, pode acontecer principalmente, é a doença. Né? Dos 9 milhões de crianças vacinadas nos Estados Unidos, foram registrados 11 casos de miocardite, todos leves. As crianças não chegaram nem sequer a ser internadas por isso. Agora, registrou-se, infelizmente, casos até mesmo de mortes por miocardite por conta da doença. Né? Então, é importante a gente até mesmo combater essa fake news para acalmar o coração das mães e dos pais. Falou o doutor Fernando Chagas. João. Obrigado, viu, Oscar? É bom ouvir um especialista como o doutor Fernando Chagas para poder tirar todas as dúvidas, inclusive minha, então aqui já retiro. Obrigado, viu, Oscar, pelas informações. Já me corrijo, né, o doutor Fernando me corrigindo quando eu disse que poderia ter morrido. Mas só um parêntese nessa história. Eu falei, inclusive agora durante minha pergunta, eu disse o seguinte: crianças que não poderiam receber essa superdosagem por algum problema de saúde, porque todas, a gente viu, qualquer pessoa que chegasse lá poderia receber a vacina. Então, o meu questionamento é: alguma criança que tinha algum tipo de problema, se tivesse recebido essa vacina, o doutor respondeu, aí sim poderia ter tido alguma complicação mais grave, né? Deixa eu falar agora.